A lei da guarda compartilhada está completando um ano e os números ainda são tímidos, mas cada vez mais os pais compreendem a importância de dividir as responsabilidades em relação aos filhos. Cerca de 7,5% dos casais divorciados optam por compartilhar o convívio. Gustavo não desgruda da filha. Sempre que pode, faz uma pausa no trabalho para passar um tempo se divertindo com a Nina. O psicólogo escolheu a guarda compartilhada e admite que o resultado foi surpreendente. Estávamos muito apreensivos inicialmente, né? Tudo muito novo, não só a paternidade, como a configuração familiar, né? E hoje, refletindo juntamente com a minha ex-esposa, eu tenho certeza que hoje temos uma segurança que fizemos uma boa escolha. A educação e a responsabilidade são divididas igualmente, mas na hora de tomar uma decisão, não são só o pai e a mãe que opinam. Tudo é muito conversado e a três vozes, né? A participação dela é muito importante. Então, há situações em que ela escolhe, né? E ninguém fica preterido nisso. Depois que a lei da guarda compartilhada entrou em vigor em dezembro de 2014, a média de decisões nesse sentido subiu de 858 para 3.432. Os dados mostram que tanto o pai como a mãe vêm se adaptando a essa nova realidade. Dos mais de 146 mil divórcios registrados em 2014, a guarda compartilhada foi determinada em cerca de 11 mil processos. O que nós desejamos é que os pais consigam se entender de como é melhor criar aquela criança. Se não for possível, o juiz vai decidir. Mas se os pais puderem decidir, que eles decidam, sempre lembrando, não transfiram isso para a criança, porque a criança ela não tem ainda uma formação suficiente para suportar essa responsabilidade. Temos que poupá-los disso. Para a criança, tanto a figura materna quanto a figura paterna são igualmente importantes. E ninguém melhor para explicar sobre essa qualidade de vida do que a própria Nina. Eu moro na minha casa da mamãe e do papai. Você gosta de ir na casa? Eu amo quando você vai para casa. Legal, hein? O governo de Brasília entregou hoje mais um terminal de ônibus à população, o segundo do Recanto das Emas em uma semana. A nova rodoviária oferece 16 linhas e vai beneficiar 70 mil passageiros. Essa é a 8ª inauguração do plano de transporte urbano, que faz parte do programa Circula Brasília. A obra custou quase 3 milhões de reais, dinheiro emprestado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E mudanças nos concursos públicos. A partir de agora, o candidato que se autodeclarar negro vai ter que provar. A nova regra é do Ministério do Planejamento. A gente volta a falar sobre o assunto com a Renata Dourado, porque essa mudança é importante, né, Renata? É uma mudança bastante importante, Rodrigo. Então, a partir de agora, no ato da inscrição tem ali a possibilidade, né? Então, quem se autotitular, quem se autodeclarar negro vai ter que comprovar de fato isso. Como é que vai ser isso? Vai ser presencialmente mesmo. Então, vai ser criada uma banca para analisar ali as características físicas deste candidato. Esse, como você falou, é uma determinação do próprio Ministério do Planejamento. Todos os editais dos concursos vão ter que prever, portanto, essa norma e em caso de informação falsa, aí o candidato já é automaticamente excluído desse processo. No entanto, ele vai poder ainda recorrer, vai ter aí uma outra chance, uma outra análise para verificar se de fato ele se enquadra nessa lei de cotas, né, que prevê aí 20%, portanto, para os negros em concursos públicos. O concurso público, Rodrigo, que estiver em andamento, porque como a gente disse, essa regra já está valendo, o concurso público já estiver em andamento, que já está em andamento, aí ele vai ter que refazer esse edital, republicar esse edital, prevendo exatamente isso, essa ida presencial do candidato, passando aí por essa banca, para que essa banca, de fato, possa comprovar essa informação. Rodrigo. Obrigado, Renata. Mudança importante que tem que ficar bem clara aí para os concurseiros. Exatamente, porque essa regra, que é uma regra absolutamente defensável, vários países do mundo têm uma política mesmo uma política de integração, né, de estímulo a compensações muito parecidas com a política brasileira, mas o fato é que isso acabou resultando em muitas picaretagens. Eu me lembro que certa vez a revista Veja deu uma capa de 2 irmãos gêmeos absolutamente idênticos e que um foi beneficiado pelo sistema de cotas e o outro não. O que mostrava que não há ou não havia critérios muito claros e muito seguros e muito sérios seguidos nessa questão.
Portanto, é uma providência necessária do governo e é uma avaliação que uma comissão fará, inclusive cabível de recurso. Então, é algo que bastante razoável e que a transparência na administração pública exige. E a seguir, a CPI da Saúde, deputados marcam a cariação entre sindicalista e vice-governador e ex-subsecretário que deveria ser ouvido nesta semana entra com habeas corpus. O Band Cidade volta já.